Estamos de volta então com o programa Eclésia. Dessa noite estamos ao vivo falando sobre a relação do Papa Pio XII com o nazismo, né? Já que o Papa Pio XII foi eleito em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Foi um período certamente de muita dificuldade para o mundo todo e para a igreja não foi diferente, né? Nós vamos começar a falar então mais sobre isso agora, sobre a figura de Pio XII. A gente já exibiu um trechinho da primeira parte da entrevista, que a gente exibe ainda na sequência, a continuação da entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Auschwitz, que nesse ano de 2015 está completando 70 anos do fim desse terrível campo de concentração, onde por volta de 1 milhão e 600 pessoas, 1 milhão e 600 pessoas, 1 milhão e 600 mil pessoas, melhor dizendo, foram assassinadas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu disse que eu ia indicar um livro, já vou mostrar desde já, que é um livro interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente, inclusive, nossa pauta foi baseada também em algumas coisas nesse livro. Os Judeus do Papa. É aqui o Papa Pio XII, Os Judeus do Papa. Ô Padre Guido, esse livro, por exemplo, Os Judeus do Papa, que é de um escritor inglês, de um repórter, um jornalista investigativo inglês, um escritor muito conceituado, escreveu esse livro Judeus do Papa, pois hoje em dia a gente tem bom acesso a esse material. Na época, logo depois da guerra, a gente não tinha, as pessoas não tinham acesso direito sobre o que realmente estava acontecendo. Aliás, não sabiam, boa parte da Europa não sabia nem o que se passava nos campos de concentração, não é, Padre Guido? Vamos lá. Quem foi Pio XII e por que ele sofreu tanto e teve tanta má fama em relação à relação dele com o nazismo? Sì, Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, era natural de Roma. Ele, durante a sua vida, enfrentou uma carreira diplomática da Santa Sé e foi eleito como nuncio apostólico na Alemanha. Portanto, era de uma cultura extraordinária, dominava inclusive o alemão e, sobretudo, ele conhecia profundamente como os alemães agiriam diante de um conflito de guerra. Então quer dizer que nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Alemanha mesmo, sendo o representante do Vaticano naquele país, o núncio apostólico daquele país. Exato, né? E ele trabalhou praticamente vários anos lá na Alemanha como representante direto do Papa, dos Papas, né? Certo. Especialmente do Papa Pio XI. Que foi o antecessor dele, né? Exato. Aliás, nós sabemos que, na medida como se aproximava o início do grande conflito mundial, este homem, Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, trabalhava no máximo com a diplomacia para que se evitasse o conflito. Fazia de tudo, usava todos os meios que a diplomacia usa, não poupava energias, com palavras, indo pessoalmente, dialogando, chamando os responsáveis de vários países da Europa, mas infelizmente não foi atendido. Então, no tempo que ele viveu na Alemanha, provavelmente ele foi entendendo o perigo que estava se aproximando, porque estavam planos ali sendo construídos e certamente ele percebeu que as pessoas que estavam liderando esses planos tinham ideias macabras, como se confirmou, né, Padre Guido? Exato. Aconteceu que no ano 1939, quando deflagrou a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XI veio falecer. Certo. E no conclave realizado no Vaticano, Eugenio Pacelli foi eleito Papa e pegou o mesmo nome do seu antecessor, Pio. Portanto, Pio XII. Pio XII. Pio XII, como se diz em português. Certo. Este homem, naturalmente, não esboçou um sorriso diante dos graves eventos que estavam acontecendo na Europa. Inclusive, é bom dizer para os nossos amigos telespectadores que o seu predecessor, Pio XI, havia publicado um documento, uma carta encíclica para a Alemanha, em língua alemã, inclusive. Que não era e ainda não é um costume, né, Padre Guido? Não é um costume, mas para dizer como a igreja estava preocupada
diante de uma possível guerra. Este documento que se tornou famoso em língua alemã, Mit brennender Sorge, em português, com ardente preocupação. Essa encíclica foi publicada então em 1937, Sim. 2 anos antes da eleição de Pio XII, mas parece que ele mesmo tinha tudo a ver com isso. Sim. Enquanto cardeal, ele colaborou com essa encíclica, é Exato, isso? foi ele que redigiu, digamos assim, né, este documento que o Papa Pio XI logo assinou e mandou, entregou para todas as igrejas da Alemanha, pedindo que este documento fosse lido para todos os fiéis no domingo de Ramos daquele ano. Então já foi um sinal de alerta, podemos dizer, essa encíclica. Foi um sinal de alerta. O Papa estava muito preocupado diante da capacidade da Alemanha de fazer explodir um evento desse tamanho, entre aspas. Estamos falando de 6 milhões de hebreus, mas não esqueçamos que os mortos na Segunda Guerra Mundial passaram de 55 milhões. Pois é, realmente um episódio terrível da história da humanidade. Bom, em 1937, a encíclica em alemão, então, foi publicada, ainda no papado de Pio XI, mas já sobre o trabalho de Pio XII, que era cardeal e era anúncio apostólico na Alemanha. 2 anos depois, então, ele veio se tornar papa, tornou-se, então, o Papa Pio XII. Começa a Segunda Guerra Mundial. E aí começa um terrível, um período, como eu disse agora há pouco, terrível para todo mundo. Exato. E para o Papa não foi diferente, né, Padre Guido? O Papa não ficou diferente diante destes eventos. Temos que dizer, meus amigos, que os meios de comunicação daquela época não são aqueles de hoje. Certo. Digamos assim, porque tantas acusações que continuam sendo feitas contra o Papa poderiam ter uma resposta imediata, exatamente diante da dificuldade das verdadeiras informações. Certo. Mas o Papa, naturalmente, era bastante sensível, conhecendo o espírito, digamos assim, alemão nestes conflitos. O Papa fez de tudo para diminuir a intensidade, trabalhou demais. O Papa Pio XII, quando ficou sabendo da perseguição dos nazistas, querido por Hitler, contra os judeus, o Papa não cruzou os braços. Sabia que na cidade de Roma viviam centenas de milhares de judeus. E o que é que o Papa fez? Se tornou famosa esta sua atitude, não digo passando por cima do Código de Direito Canônico, ou não querendo absolutamente destruir tantas regras da Igreja, mas ele pediu encarecidamente para todos os superiores e superioras das casas religiosas de Roma de abrir as suas portas para hospedar milhares e milhares de judeus. Então vamos lá com calma, que é a coisa que é importante. Eu disse agora há pouco, né, que o Papa Pio XII recebeu uma fama vamos dizer assim, foi imputada a ele uma fama na qual ele foi conivente com o nazismo, com o Hitler e todo o seu plano macabro. E o Padre Guido já está dizendo aqui o contrário, já está dizendo então que, na verdade, Pio XII trabalhou contra o nazismo em silêncio, inclusive permitindo que os judeus se refugiassem, ficassem escondidos nos mosteiros, nas casas religiosas, nos seminários, como o Padre Guido, abrindo uma exceção num período de emergência, alterando temporariamente até o direito canônico, né? Porque não se pode morar no mosteiro de clausura qualquer pessoa, a não ser os religiosos. Mas naquela etapa, então, o Papa, vendo a necessidade, abriu as portas mesmo, vamos dizer assim, dos prédios da igreja. E como é que fazia para sustentar essas pessoas escondidas? E aqui mais um capítulo, digamos assim, não se tratava somente de abrir as portas para receber centenas ou milhares de famílias, mas o Vaticano diariamente abastecia estes conventos de alimentos, o pão que nunca faltou. Olha só a preocupação, este aspecto muitas pessoas querem esquecer, não sei por qual motivo. Não se tratou só de hospedar milhares de judeus nas casas religiosas, mas também de sustentá-los e de alimentá-los. Ô, Padre Guido, em algumas fontes, como que eu mostrei o livro aqui agora há pouco, eu vou até mostrar novamente,
não é uma propaganda do livro não, mas vale como uma dica de leitura, dentre tantos livros que hoje em dia a gente encontra com uma veracidade histórica confiável, Os Judeus do Papa, livros como esse, por exemplo, contam que cerca de 800 mil pessoas, ou seja, 800 mil pessoas foram salvas por Pio XII. É verdade isso, Padre Guido? É verdade, e temos que agradecer a Deus pela capacidade deste homem, que fazia de tudo mesmo para resgatar a pessoa humana feita à imagem de Deus. E não esqueçamos outro pormenor, que dentro dos pensamentos de Adolf Hitler existia também um projeto, o projeto de sequestrar o Papa. Certo. Hitler sabia disso e, portanto, ele queria levar o Papa como prisioneiro na Alemanha. Foram os conselheiros mais diretos de Hitler que conseguiram convencer o homem a não tocar para frente este projeto, porque toda a parte restante do mundo que não estava em guerra teria se revoltado contra a Alemanha. Então a guerra continuou a sua história trágica. Hitler já tinha começado a matança nos seus campos de concentração. A coisa ficou feia, o Papa percebeu, entendeu isso, e ele trabalhou em silêncio, porque ele foi acusado, Padre Guido, de não ter falado nada. Né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente agora, porque teve duas etapas. As acusações contra o Papa Pio XII tiveram duas etapas. A primeira, que ele era amigo de Hitler, que ele era antissemita, que ele era praticamente um nazista. Essa foi a primeira acusação. Logo depois dessa acusação, não tendo eco, na verdade, ou seja, era uma mentira, logo depois dessa acusação, foi dito que ele ficou em silêncio e que o silêncio dele foi conivente. Essa do silêncio pegou mais, dura mais, e até hoje muita gente acha que realmente ele foi conivente com o nazismo. E, aliás, até o livro que o senhor vai explicar para a gente acabou sendo publicado, um livro mentiroso chamando O Papa de Hitler. Vamos lá entender, Padre Guido, de onde começou essa fama? Por que diante de tantas coisas boas que o Papa Pio XII fez, por que ninguém sabia? Esta fama iniciou na União Soviética. Certo. Daí que saiu originalmente, digamos assim, esse tipo de acusações. Digamos logo qual foi o motivo principal. Disse um antigo e sempre válido provérbio que os mortos não falam. Logo após a morte do Papa Pio XII, o que aconteceu no ano 1958. Isso, foi mesmo, em outubro. Em outubro, 9 de outubro. 9 de outubro, que aconteceu. o senhor tem razão. Sim, eu lembro, eu era seminarista pequeno, já estava no seminário. Já estava no seminário, né, padre? Naquele dia, quando veio falecer. Da União Soviética começaram estas vozes. O Papa, amigo de Hitler, né, o Papa, e depois as omissões do Vaticano diante da grande tragédia que, infelizmente, todo mundo veio conhecer, né? Mas era bom conhecer a verdade da Segunda Guerra Mundial. Vamos logo responder. Em primeiro lugar, o trabalho incansável do Papa, né, foi desconhecido pela União Soviética. Tudo o que ele fez para salvar exatamente os judeus que estavam em Roma. Em segundo lugar, até aquele que se chama-se de silêncio do Vaticano, cuidado com esta palavra, porque o Papa, aí sim, usamos a palavra clara, desrespeitando até a instituição do Vaticano como país neutro, não ficou parado. O que o Papa fez lá em Roma, para chamar as autoridades, para dialogar, pegou todos os embaixadores que estavam acreditados na Santa Sé, para mostrar claramente que o que estava acontecendo não poderia ter acontecido. Mas, mesmo assim, sabemos que a história tocou para frente o seu caminho, infelizmente muito triste, né? Na sequência, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar algumas citações de fontes judaicas, os judeus mesmo, confirmando tudo o que a gente está dizendo aqui, né? Agradecendo o Papa por que ele fez. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente mostra isso. O que o Padre Guido também quero lembrar aqui, Padre Guido, o senhor estava dizendo em relação ao comunismo soviético. O Papa Pio XII
também se posicionou contra o comunismo, né? Que é uma outra realidade, um outro regime totalitário, também comum naquela época. Stalin, Lenin, os ditadores comunistas russos, que também é uma história terrível, até mais terrível do que o próprio nazismo, pois matou um total de mais de 100 milhões de pessoas. Enfim, o Papa Pio XII também se posicionou. E num episódio muito famoso, Nikita Khrushchev, que era líder da KGB, o serviço secreto soviético russo, valendo aquela máxima que o Padre Guido disse agora há pouco, que os mortos não podem se defender, tendo na figura de Pio XII um grande inimigo, começaram então esse plano de difamação. Inclusive teve uma peça de teatro que ajudou a manter essa fama, não teve, Padre Guido? Sim, com o título de O Vigário. Né? Foi uma peça de teatro que denigrava a imagem do Santo Padre, o Papa, querendo, através desta encenação, divulgar esta imagem negativa do Papa. Mas esta peça acabou depois sendo julgada como pura invenção e falsa. E, portanto, saiu de cena, como se diz. Né? Porque, meus irmãos, o Vaticano merece, não são minhas palavras, mas merece um verdadeiro monumento, digamos assim, por tudo que o Santo Padre, o Papa Pio XII, conseguiu realizar para salvar tantas pessoas. E até aquele que nós chamamos hoje de silêncio, gente, é difícil talvez entender num momento tão delicado, mas nós sabemos que se o Papa tivesse agido, digamos assim, numa maneira forte, explícita, as consequências teriam sido imediatas. Os nazistas que estavam presentes em Roma sabiam que as centenas e centenas de casas religiosas hospedavam milhares e milhares de judeus. Nós vamos mostrar, como eu disse na sequência, a gente vai mostrar daqui a pouquinho fontes dos próprios historiadores judeus e outras personalidades judeus, inclusive uma citação do próprio Albert Einstein, aquele famoso físico alemão que era judeu. A gente vai mostrar, inclusive, ele mesmo falando sobre a figura do Papa Pio XII. E eu vou fazer o seguinte, Padre Guido, a gente vai exibir agora a segunda parte da entrevista do senhor Stern, explicando, contando mais fatos lá de Auschwitz, que ele foi sobrevivente, o único brasileiro sobrevivente. Eu vou pedir para o senhor, depois do intervalo, porque a gente vai exibir esse trecho, a gente vai direto para o intervalo. Depois, na volta do intervalo, o senhor contar para a gente como é que essa história do Papa de Hitler, que foi um livro, como que chegaram então a isso? E o que aconteceu com o autor, o que ele fez? Então, o Padre Guido vai contar para a gente na sequência. Vamos fazer o seguinte, vamos ver então a segunda parte da entrevista do único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Acompanhe. Primeiro, você imagina uma temperatura em dezembro de 44 para 45, 24, 28 graus, 25, abaixo de zero, você não tem sapato, você não tem meia, você não tem roupa. Você hoje, eu estou de pullover aqui, pô, está 24 plus. A sujeira. Mas acima de tudo isso a fome. Você só pensa em comer. O maior motivo de morrer lá era por causa de disenteria. Porque a gente tinha uma disenteria constante. Simplesmente você vazava. Você comia e vazava. Você chega numa condição tal que no inverno você até gostava porque era quentinho. E você nem pensava e nem tinha meios para você se lavar, mas já era... Você sabe, ou seja, você desce no fundo do fundo da existência de um ser humano. Existia um processo de degradação que você, com prática que você já tinha no campo, quando você olhava para o rosto do sujeito, você via nos seus olhos, pelos olhos, falou, essa aí dura mais 2 dias, essa dura mais 3. Que muita gente, quando alguém já não estava muito legal, já ficava circulando, se ele tivesse um pedaço de pão,
que era o primeiro sinal de desistir a vida quando o sujeito não devorava tudo no mesmo segundo que ele recebia. É uma figura maluca que conseguiu despertar o ódio, a cobiça, a desumanidade em muita gente. O campo também estava cheio de padres católicos, reformados, evangelistas. Eles botavam o clero, qualquer que fosse, se não rezava a missa deles, eles botavam no campo de concentração. Milhares de alemães sacrificaram a sua vida para salvar a gente, salvar judeus, salvar antinazistas, com perigo de perder a sua própria vida, e perderam. A gente devia ser mais bondoso, pensar mais nos outros, porque para quem tem um lugar decente onde ele pode repousar, quem não passa fome, quem tem uma ocupação e que tem saúde, não percebe que uma pessoa que não tem nenhum único problema na vida, o que tem ele que inventa para ele mesmo, sabe? O valor de viver não dá para dimensionar nessas condições. Sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém, você ocupar teu espacinho pelo que você tem direito, porque você tem, que você vive, sem mais nada. Eu sou um homem livre e cheguei aqui, eu posso trabalhar, posso ir para casa pelo mesmo caminho. Nunca te ocorreu que vale isso, né? Nunca te ocorreu de você ser livre. Nunca. Isso é uma coisa natural, faz parte da vida, tem que ser livre. Eu não roubei ninguém, não fiz mal para ninguém, não sou viciado, sei lá. O camarada, quando é automaticamente livre, não percebe o valor da sua liberdade.